Olá pessoal, aqui é Raí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa interface do diagnóstico de epilepsia e da neurocirurgia. Quando que a gente pensa em procedimentos neurocirúrgicos mediante o diagnóstico de epilepsia. Lembrando que essa aula está sendo gravada para o projeto de extensão, Projeto Aura, em que a gente estuda, em que a gente discute e propõe intervenções extensionistas pensando em pacientes epilépticos e no próprio diagnóstico de epilepsia. Então, quando a gente vai falar de epilepsia, quando a gente vai falar de neurocirurgia, é importantíssimo recordar que a epilepsia é uma condição neurológica crônica caracterizada por crises epilépticas recorrentes e não provocadas, causadas em virtude de um distúrbio elétrico cerebral. Para que a gente tenha esse diagnóstico sindrômico fechado, é preciso que a gente tenha um desses três critérios definidos aí pela Liga Internacional contra a Epilepsia. São eles: duas ou mais crises não provocadas com intervalo igual ou superior a 24 horas entre essas crises, ou uma crise não provocada, mas com risco de reincidência igual ou superior a 60%, ou o diagnóstico já fechado de uma síndrome epiléptica. Nestas condições, a gente pode dizer que o paciente ele é portador de um diagnóstico sindrômico chamado epilepsia. E essas epilepsias, elas podem ser focais, generalizadas ou de origem desconhecida. Quando a gente fala de uma epilepsia focal, é porque a gente sabe que este distúrbio elétrico que está gerando a crise epiléptica tem uma região cerebral específica de origem. Então, vamos supor que é uma epilepsia focal de lobo temporal, de foco polo anterior de lobo temporal. É quando se tem com exatidão um foco epileptogênico. Quando eu tenho uma epilepsia generalizada, é porque ambos os hemisférios cerebrais estão com focos epileptogênicos, ou seja, ambos os hemisférios cerebrais sofrem de distúrbios elétricos que geram aí essas crises epilépticas. E essas epilepsias podem ser também de origem desconhecida quando não se sabe a origem desses distúrbios elétricos. Em algumas condições, a terapia farmacológica por si só, ela já consegue reverter esse quadro e controlar, fazendo com que as crises elas não se instalem. Mas em algumas situações específicas, nós temos uma condição chamada de epilepsia farmacorresistente, que ocorre quando eu prescrevo para esse paciente 2 medicamentos antiepilépticos adequados ao diagnóstico dele, que foram bem tolerados do ponto de vista farmacodinâmico e que foram administrados de maneira correta. Quando eu tenho esta condição, o primeiro pensamento médico é associar um terceiro fármaco ou tentar outras classes farmacológicas de maneira a tentar controlar essas crises. Contudo, a polifarmácia nestes pacientes deve ser evitada porque, além de aumentar os efeitos colaterais provocados por esses medicamentos, podemos ter também o comprometimento de funções cognitivas, uma vez que esses fármacos atuam diretamente sobre a fisiologia elétrica cerebral e até no metabolismo cerebral. Podem elevar o risco de morte súbita, principalmente aí da Sudden Unexpected Death in Epilepsy, a SUDEP, que é uma das principais causas de morte na epilepsia, e além de reduzir significativamente a qualidade de vida desses pacientes. Nessa condição de epilepsia farmacorresistente, em que a gente não consegue ter um controle terapêutico baseado em medicamentos, é que a gente começa a pensar em opções cirúrgicas. E quando a gente pensa em opção cirúrgica, é imprescindível que façamos uma avaliação pré-cirúrgica. Essa avaliação pré-cirúrgica é especializada e multidisciplinar. E ela visa principalmente confirmar o diagnóstico de epilepsia verdadeira, descartar a possibilidade de pseudocrises e localizar com precisão o foco epileptogênico, a zona epileptogênica. Porque é essa região específica que, na maioria dos procedimentos cirúrgicos, vão ser removidos e, consequentemente, levando à abolição dessas crises, levando aí à cura desse diagnóstico. E é preciso e necessário conhecer essa zona epileptogênica, porque quando a gente pensa em procedimento neurocirúrgico, quando a gente pensa em intervir cirurgicamente em uma estrutura funcional tão delicada como o cérebro, é imprescindível que tenhamos uma máxima precisão para que assim tenhamos o mínimo risco funcional, uma vez que qualquer erro
pode aí comprometer severamente a qualidade e até mesmo levar o paciente ao óbito. Os principais exames complementares nessa avaliação pré-cirúrgica envolvem o videoeletroencefalograma prolongado, que é um exame complementar que registra as crises e que localiza a origem dessas crises do ponto de vista elétrico. A ressonância magnética de alta resolução com protocolo de epilepsia, que identifica lesões estruturais, inclusive lesões estruturais mais sutis, mais delicadas, que passariam despercebidas em outros exames de imagem, como é o caso da tomografia. Então, como exemplos, temos a esclerose hipocampal e as displasias, que veremos mais à frente. Temos o PET-CT, que vai identificar áreas hipometabólicas entre as crises. O SPECT-CTAL, que mostra o aumento da perfusão na zona dessa crise. A magnetoencefalografia, que apesar de não ser disponível em muitos centros, em virtude do seu preço mesmo e da sua acessibilidade aqui no Brasil, pode ser uma opção aí diagnóstica. E é possível ser feito também avaliações neuropsicológicas para mapear as funções cognitivas desse paciente e até mesmo perceber indícios de lateralização. Entrando um pouquinho agora nos diagnósticos que podemos ter aí, causando epilepsia e podendo ter uma reversão do ponto de vista neurocirúrgico, começamos falando um pouquinho sobre esclerose medial temporal, que é uma perda neuronal e uma gliose nas estruturas mesiais do lobo temporal, principalmente ali naquela região do hipocampo, do unco, do giro denteado e do corpo amidaloide. A etiologia dessa condição pode ser primária, em que temos uma etiologia idiopática e até mesmo multifatorial, pensando aí nessa questão primária, em que se é desconhecido causas exatas do que pode ter levado a essa lesão. Secundária, e aí temos algumas causas possíveis dessa esclerose medial temporal quando se pensa em uma etiologia secundária. Dentre elas, destacam-se principalmente história de múltiplas convulsões febris em casos de crianças ou de adultos que durante a infância tiveram vários episódios de convulsão febril, traumas, encefalites, hipóxia neonatal. Todas essas condições são passíveis de gerar essas lesões cerebrais. O diagnóstico é feito com base, como já falei anteriormente, na ressonância magnética e na eletroencefalografia. Na ressonância magnética, o que a gente vai ver é uma atrofia do hipocampo. Então, quando a gente vai comparar os lados, os hemisférios, o hipocampo de cada hemisfério, vamos perceber uma diferença, uma assimetria no tamanho e no volume dessas estruturas. Além disso, vamos perceber um hipersinal nas ponderações T2 e FLAIR no hipocampo afetado, pensando, obviamente, na ressonância magnética, perda da diferenciação interna do hipocampo, então aquelas assimetrias fisiológicas, aquelas diferenças dentro do espaço, do volume hipocampal vão estar atenuadas ou até mesmo perdidas, dilatação do corno temporal lateral do ventrículo lateral, atrofia do lobo temporal medial ipsilateral, e quando se tem um acometimento de ambos os hemisférios cerebrais, pensando nessa esclerose medial temporal, podemos ter os dois hipocampos comprometidos, embora que ainda assim assimétricos. Nesse caso aqui temos uma ressonância magnética ponderada em T2, em que a gente percebe dois desses achados que eu acabei de falar. Então, aqui a gente percebe o hipersinal no hipocampo. Então percebam que esse interior do hipocampo aqui, ele está mais brilhante, mais branco nesse caso, e percebemos também que o corno inferior do ventrículo lateral, ele se encontra dilatado. Percebam a diferença de tamanho aqui entre esses dois cornos inferiores do ventrículo lateral. Com isso, fecha-se o diagnóstico de esclerose lateral, esclerose mesial temporal, perdão. Nesse caso, temos duas principais opções aí, pensando em procedimentos neurocirúrgicos. Temos a lobectomia temporal anterior, em que se é retirado essa porção anterior do lobo temporal que compromete e que resseca, basicamente,
quase todas essas estruturas que falamos anteriormente. E em casos mais focais, em que eu consigo localizar com precisão essa zona epileptogênica, podemos fazer algo mais específico e mais direcionado, como é o caso da amídalo-hipocampectomia seletiva, em que eu só retiro essas estruturas nessas porções em que esses distúrbios elétricos eles se fazem presentes. E a chance de sucesso nesse procedimento neurocirúrgico voltado a esse diagnóstico é de 70% a 80%. Além dele, nós podemos ter como possível etiologia a displasia cortical focal, que é uma má formação do desenvolvimento cortical, em que eu tenho uma organização anormal da arquitetura laminar do córtex cerebral. A manifestação principal é a crise epiléptica e o diagnóstico é feito com neuroimagem, principalmente ressonância magnética. Nesse caso aqui, temos uma ressonância magnética ponderada em T1, em que eu tenho, nessa porção superior aqui, em que eu estou circulando de vermelho, uma perda dessa diferenciação, em que o córtex ele chega inclusive a se mesclar com a substância branca, a ficar difuso com essa substância branca. Muito diferente do que a gente vê, por exemplo, no lado contralateral. Então, essa má formação do desenvolvimento cortical, essa organização anormal da lâmina cortical, é o que a gente chama de displasia cortical focal. Nestes casos, a primeira opção terapêutica é o tratamento farmacológico, mas se refratário a esse tratamento farmacológico, pode-se pensar na ressecção dessa lesão, dessa parte mal formada do córtex. Temos os tumores cerebrais, principalmente esses três, mas vale lembrar que, a depender da localização, qualquer tipo de tumor, qualquer efeito de massa capaz de mexer na funcionalidade da organização e do funcionamento elétrico cerebral pode levar a crises epilépticas e, consequentemente, pode gerar nesses pacientes o diagnóstico de epilepsia. Mas os mais descritos voltados a esse diagnóstico é o tumor neuroepitelial desembrioplásico, o ganglioglioma e os astrocitomas. Nesse caso, o tratamento é a ressecção dessas lesões, total ou parcial, a depender aí da condição de cada paciente, a depender da localização dessas lesões. Na maior parte das vezes, essa ressecção é feita por um procedimento chamado de microcirurgia para tumor cerebral ou para tumor intracraniano, a depender da literatura e a depender da nomenclatura adotada por cada serviço. Uma outra opção terapêutica para alguns casos de epilepsia é a calosotomia, que é um procedimento cirúrgico e, como o próprio nome sugere, consiste na secção parcial ou total do corpo caloso, que é aquela estrutura anatômica responsável por conectar os dois hemisférios cerebrais. E o objetivo desse tratamento, o objetivo dessa intervenção cirúrgica é justamente interromper a propagação interhemisférica das descargas epilépticas. É um procedimento cirúrgico não muito aplicado, em que eu tenho algumas indicações específicas. Uma dessas indicações é crianças, pacientes pediátricos, com crises atônicas, quando não se tem um foco único. Vale lembrar que é um procedimento não curativo, então o objetivo desse procedimento cirúrgico não é curar o paciente do diagnóstico epilépticos, mas sim reduzir a gravidade das quedas geradas por essas crises, pensando aí nessas crises atônicas, e melhorar a segurança e a qualidade de vida desses pacientes. Temos também as opções de terapia de estimulação, em que se é colocado eletrodos em regiões específicas do cérebro, do sistema nervoso, e esses eletrodos eles são capazes de regular e de compensar a função elétrica, o metabolismo elétrico dessas regiões, fazendo com que essas descargas elétricas anormais que geram as crises epilépticas sejam extintas ou atenuadas. Dentre essas opções temos a estimulação do nervo vago, a estimulação cerebral profunda, que em inglês se chama Deep Brain Stimulation, por isso que temos a sigla DBS, muito aplicada e muito difundida, tanto na literatura quanto no cotidiano médico, e a neuroestimulação responsiva. A estimulação do nervo vago, especificamente, é um implante de eletrodo no nervo vago esquerdo, capaz de reduzir em até 50% a ocorrência dessas crises.
Já a DBS, muito utilizada também nos casos de Parkinson, consiste no implante no núcleo anterior do tálamo, muito útil em casos refratários e multifocais. E a neuroestimulação responsiva, que ainda não é uma opção terapêutica, uma vez que ela é experimental aqui no país, é um eletrodo que ele é capaz de detectar essas descargas elétricas anormais e, mediante a detecção dessas descargas elétricas, eles conseguem interromper essa descarga diretamente ali no foco epileptogênico. Então é uma opção bem bacana que está em experimentação. As minhas referências foram essas listadas abaixo, e pensando em epilepsia, pensando em indicação cirúrgica para esse diagnóstico, sabemos que se trata de algo muito delicado, algo muito complexo dentro da medicina, como qualquer outra coisa, e que, por ser complexo, por ser complicado, é algo instigante e algo que eu acho que devemos nos encorajar de buscar e conhecer cada vez mais. Eu acho que essa frase do Sêneca representa muito essa condição e essa missão que nós escolhemos. Eu acho que nos encoraja a buscar cada vez mais conhecimento. É isso que eu tinha para falar com vocês. Qualquer dúvida podemos discutir. Tchau, tchau.